Glória a Deus. Amados, eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, para nós. Glória a Deus. Pedir ao Senhor que continue na direção desse trabalho. Nós temos uma liturgia. Liturgia é programação cultual. E neste momento é necessário de nós darmos uma pausa. Como uma pausa se vocês vão fazer um trabalho na praça. Tudo que nós fazemos em louvor, nós atraímos, nós ofertamos, oferecemos a Deus. Tudo que vem através da palavra é Deus devolvendo aquilo que nós o ofertamos. Aqui iniciamos com o louvor através do servo Mazinho, o evangelista João Batista, a Gemily e a esposa do evangelista João Batista. Gemily, esposa do Ezequiel, do homem de Deus. Então nós oferecemos a Deus o louvor e Deus retribuiu com a sua palavra. Aquele que ficou atento a esta palavra e a palavra anunciada, o que acontece? Recebeu uma porção de despertamento do Espírito Santo de Deus. E Deus fala nos dias de hoje. Deus ele tem prazer em dar livramento. Deus ele tem prazer em instruir o homem do seu pecado, em alertar o homem do seu mau caminho. Nós não estamos aqui, como o profeta Ezequiel disse, nós não estamos aqui para condenar você. Nós não viemos aqui para julgar você. Até porque então a palavra de Deus não nos permite fazer isso. Nós não temos essa liberdade, essa autoridade. Deus não nos permitiu isso. Deus não nos deu esse direito de julgar e condenar ninguém. Mas a palavra de Deus, ele diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ou seja, a responsabilidade é sua, é minha. Se eu crer na palavra de Deus, se eu crer em Jesus como Filho de Deus, o Espírito Santo ele vai contestar isso em meu coração. Se eu estou falando em Espírito e em verdade, aí está o batismo, a conferência da minha fala. Se eu vivo o que falo, se eu produzo em meu coração o que meus lábios proferem, é o reconhecimento de Deus, como o profeta Ezequiel já falou aqui. Deus ele conhece o seu coração, ele sabe da sua vontade, dos seus desejos. Não tem como o homem se esconder de Deus. Agora, ele não invade a privacidade. Mesmo que Adão errasse, e sob o conhecimento de Deus, sobre a possibilidade de Adão errar, ele concedeu a Adão o direito de escolher se ia acertar ou errar. Ele deu a Adão o direito de obedecer e não obedecer. Final, resumo: Adão escolheu desobedecer e as consequências vieram. Há quem diga: nós pagamos pelo preço de Adão. E a vivência do homem, hoje em dia, contraria essa lógica, esse ditado humano, esse ditado da nossa geração, onde nós cometemos maiores erros do que Adão. Nós cometemos maiores falhas do que Adão. Nós pecamos muito mais do que Eva e Adão. Adão apenas aceitou o fruto, não que isso fosse simples aos olhos de Deus, mas a desobediência é algo que agrava o homem diante de Deus e separa o homem de Deus. Até Adão não haveria morte de Jesus. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, abrindo o chamado porta da graça, dando ao homem o direito de errar, de falhar, de pecar, de escolher caminhos tortuosos. Mas também abriu-se a possibilidade que, mediante os erros, os desacertos, as falhas, o pecado, a desobediência, como já foi pregado, o uso de entorpecente, o alcoolismo, a prostituição, a devassidão, há um caminho de retorno à presença de Deus. O homem desvirtuou-se da presença, mas pela graça aberta, ou seja, pela morte e ressurreição de Cristo, foi aberto ao homem a possibilidade de retroceder, de voltar a fazer o contorno, retornar à presença do Senhor, sair da postura e da posição de filho pródigo,
Filho pródigo descrito na Bíblia como uma pessoa que saiu da presença de Deus, escolheu errar, escolheu gastar tudo, escolheu esbanjar, escolheu expor tudo quanto ele tinha, quebrando a moral familiar, tirando a decência, o respeito pelo pai, a consideração pelos seus familiares, antecipando, gastando tudo o que era de seus pais, tudo o que era para ele por herança. Ele gastou antecipadamente, destruiu toda a família, destruiu tudo, causou desunião, causou embaraço, causou tudo que era ruim. Mas no resultado, no fim da vida, ele reconheceu que falhou, ele reconheceu que errou e disse: vou ter com meu pai, eu vou voltar à casa do meu pai. Aqui no mundo não presta para mim. O homem que estava vivendo como um criador de porcos, de repente desejou e lembrou: meu pai é um fazendeiro, meu pai é um homem rico, lá tem comida boa, lá tem vestimenta, lá tem coisa boa, lá tem proteção, lá tem casa, lá tem união, lá tem amor de pai. E quando ele voltou para a casa do pai, o pai abriu os seus braços e recebeu o seu filho, perdoou a sua ofensa, perdoou o tudo que ele tinha feito, quebrado, tudo o princípio que ele tinha quebrado naquele momento, foi deixado para trás e Deus apagou as suas transgressões e reentregou ao processo chamado família. E ele pôde mais uma vez viver do bom e do melhor. E a parábola do filho pródigo aqui não quer dizer que ele voltou a ser rico mais uma vez. A palavra do filho pródigo não quer destacar riquezas em bens materiais. Ele não quer lembrar o homem de que pode ter posse a heranças financeiras, fazendas, riquezas, lojas, carros, animais, cavalos, tudo. A herança que é chamada reino dos céus. É uma parábola. Logo, Cristo conta algo aparentemente com que o homem vive no dia de hoje. E essa parábola se encaixa à nossa geração. Essa parábola se encaixa à nossa sociedade. Como tem muita gente gastando os prazeres, como tem muita gente gastando o seu tempo, perdendo tempo, até lembrando, eu cultuava e sentia a presença, eu também era um pregador, eu também era um adorador, eu também orava, eu não tinha vergonha de ler a Bíblia, eu não tinha vergonha de testemunhar. Hoje eu não posso mais, hoje eu estou restrito, hoje eu fui excluído. Eu quero te dizer diante dessa palavra, assim como o pai, ele aceitou o filho pródigo, Deus está dizendo que não se afastou de você, que a tua oportunidade, o teu lugar ainda está esperando por você voltar, porque a porta da graça ainda está aberta. Deus, ele não fechou os céus ainda, mas há um tempo determinado. Aí você vem me dizer, lá vem esse crente falando agora de fim dos tempos. Lá vem ele falando mais uma vez de arrebatamento, sim, porque é algo real e que vai acontecer muito cedo. É algo que está prestes a acontecer. E diante dos acontecimentos globais, nós temos certeza que isso não tardará, não demorar. E é para esta geração. E nós estamos vivenciando o que os nossos antepassados não vivenciaram, o que os profetas não viveram. Eles profetizaram, mas não viveu. Eles anunciaram, mas não vivenciaram a concretização do que eles proferiram, do que eles falaram. E eu quero deixar para você uma palavra que está escrita em Apocalipse. Eu já vou encerrar, porque a noite é noite de adoração. E o que nós temos aqui é servos adoradores. Temos homens e mulheres de Deus que cantam para a glória de Deus. E Deus, ele tem esse lugar tão especial, que trouxe para aqui pessoas escolhidas por Ele, que adoram, que buscam. E é difícil nós juntarmos dois instrumentistas. Como é difícil nós juntarmos pessoas que louvam em um só evangelismo. E hoje Deus particularmente tratou este lugar com louvores, porque Ele quer ser atraído para este lugar. Olha a paz que é estar aqui. Olha a sensação de segurança que Deus está produzindo neste lugar. Isso só é mediante a presença dEle.
Eu não sou daqui, mas eu sei dizer, e porque o Espírito me impele a falar. Você não sentiu ainda essa paz e essa segurança que está acontecendo neste momento? Tudo isso é proporcionado por Ele, não pelo homem, não porque nós estamos aqui, mas porque Deus, Ele se faz presente. Ele que quebra as cadeias, Ele que repreende e repele todo espírito de mortandade, todo espírito de discórdia, de desunião, de conflito. Ele que aniquila todo o mal, Ele que amarra o valente, desmunicia o homem armado. É Ele que faz todas essas coisas, porque Ele é Deus. Quando Ezequiel falou aqui e a Jenny falou em abertura de selos, os louvores muito bem louvados e contado uma história de uma grande realidade e muito pouco entendido devido a ser escrito no livro de Apocalipse, o livro mais enigmático da Bíblia Sagrada. E se não houver unção, se não houver presença do Senhor, se a palavra não estiver viva e eficaz para penetrar em vossos corações, ela não surtirá efeito e lhe dará o entendimento. Mas eu quero ler alguns versículos apenas, e quero que você preste bem atenção. Já foi se fala aqui em arrebatamento, em igreja subir. Logo eu quero te dizer que você também é igreja, você é templo e morada do Senhor. Agora, quem está habitando em você? Examine-se o homem a si mesmo. De acordo com as suas obras, você define qual espírito está em você. De acordo com as suas atitudes, você define para a sociedade qual espírito está habitando no templo. Aonde o Senhor, Ele só habita em casa limpa, tá? O Senhor só faz morada em casa limpa. Quem dá lugar, quem tem ouvidos, Ele está ouvindo. Quem tem ouvido está ouvindo o que o Espírito está dizendo às igrejas. Escute. A abertura dos primeiros 6 selos. Eu vou decifrar para você, vou ler para você os 4 selos. Mas por que 6 selos? Porque é tão difícil a palavra. Mas hoje você vai poder entender melhor do que ontem. Escute. O apóstolo João, ele escreveu em visão que Deus lhe mostrou há mais de 2000 anos atrás o seguinte: e havendo o cordeiro esse, chamado Jesus Cristo, aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um marco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, e ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tivesse a paz da terra, que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, com peste e com feras da terra. E aqui eu quero te alertar que quando houver esse momento, a igreja ela não estará mais aqui. Esse chamado de arrebatamento, que nós profetizamos nas praças todos os dias, e este é o nosso id, esta é a obrigação da igreja, para que quando acontecer o que o homem e a ciência vai tentar justificar como fenômenos, você também não esteja mais aqui. Entenda que não é uma questão de cultuar conosco, não é uma questão de ir conosco,
Não é uma questão de frequentar aquela igreja, não é uma questão de frequentar aquela outra igreja, não é uma questão de frequentar a minha igreja, mas é uma questão de sair da terra quando tudo isso lhes acontecer. O chamado abertura dos 7 selos, o João ele descreve como eventos catastróficos, e eventos esse já predestinado, ou seja, já ditado a acontecer, já programado, como diz na linguagem portuguesa e tecnológica. Nós percebemos que à medida que a tecnologia se avança, o homem vai cada vez mais se distanciando da realidade bíblica. E com a criação da inteligência artificial, o tal famoso IA, um computador cérebro, o cérebro artificial que hoje já dirige boa parte do planeta e suas aves de guerras, onde o GPS é destinado e guiado por satélites, e o homem está sendo dirigido por uma inteligência muito arriscada, que luta e prevalece para diminuir o impacto da realidade que está acontecendo no mundo inteiro. O Senhor nos alertou sobre o cavalo branco, primeiro selo aberto. Há pessoas que entendem que esse cavalo branco é um cavalo de paz, é um cavaleiro de paz e é algo bom para a humanidade. Logo, quando se fala em arrebatamento, se pensa em livramento de cristão, de crente barulhento, de pregador na praça, de cantor, de adorador na praça, de instrumentista. Logo se pensa assim, não vai ter mais esse povo na terra. E aí nós vamos pensar em farrar, nós vamos pensar em prostituir-se, em represália. Tudo vai ser liberado na terra. Nós vamos viver à vontade, sem ter quem nos acuse pela Bíblia Sagrada, sem ter quem nos repreenda através dos versículos bíblicos. Aí onde está o perigo. E a tecnologia tenta maquiar a realidade profetizada pelas Escrituras Sagradas, aonde a abertura dos 4 primeiros selos, determinando pura violência, onde esse cavaleiro do cavalo branco, ele trará uma falsa paz, e por 3 anos e meio, ele dominará todo o planeta, produzindo uma falsa paz, e muita gente vai acreditar nele. Ele vai guerrear contra nações perigosas, trazidas e tidas como perigosas para o resto do planeta. Ele tentará governar com guerra, produzir paz em meio à guerra, produzir paz em meio à mortandade, sendo que ele mesmo está profetizando, está produzindo mortandade. As escuras e as redes sociais e televisivas tentam maquiar isso. E em seguida vem o cavaleiro vermelho, logo representando o sangue e um aumento no índice da mortandade. Logo vem o cavaleiro preto, como você ouviu falar aqui através das Escrituras Sagradas. Esse cavaleiro, ele trará uma caristia tão grande, onde o pobre que vive do benefício, onde o pobre que recebe o auxílio, não poderá comprar mais, não poderá mais pagar água potável, não poderá mais usufruir da energia elétrica, não poderá mais usufruir das redes sociais, da internet, usufruir e pagar remédios, usufruir de direitos beneficiários através de atendimentos públicos, através de atendimentos hospitalares. Será quebrado isso, será tirado isso de toda a humanidade, de toda a sociedade, pois esse que é representado pelo cavaleiro preto é mais uma fase do anticristo, esse liberado por Deus para reger toda a humanidade. Eu volto a te lembrar, a igreja não estará mais aqui, a igreja não estará mais na terra, ela será tirada, e esse evento é chamado de arrebatamento, e é por isso que nós pregamos, ele virá, a breve virá, o Senhor está voltando. Eu vou citar para você aqui mais um cavaleiro, este mais perigoso ainda do que o terceiro que eu te falei, o preto. Será um cavaleiro chamado amarelo. Esse cavaleiro trará mortandade através de pestilência.
esse cavaleiro trará, e permitido por Deus, não haverá ciência nenhuma, a medicina jamais contornará as doenças que virá assolar a humanidade, porque remédio, médico, doutor, nem tecnologia, nem ciência será páreo para o que Deus irá liberar por toda a humanidade, porque a igreja não estará mais na terra, o Espírito Santo de Deus subirá com a igreja, e o livramento acabou, a porta da graça cessou, e a ira de Deus será derramada sobre a face da terra. Onde muitos acreditam que o arrebatamento é livramento de crente, onde muita gente está acreditando que será melhor depois do arrebatamento do que antes do arrebatamento, achando que poderá pecar mais livremente, que poderá matar mais livremente, que poderá roubar mais livremente, que poderá mais chacinar livremente, que poderá mais traficar livremente, que poderá mais praticar pedofilia livremente. É muito pelo contrário, o prazer pelo pecado cessou, o prazer pelo uso do entorpecente cessou, o prazer pelo alcoolismo cessou, o prazer pela prostituição cessou, o prazer pela prática do pecado será retirado da humanidade, porque ele, o Senhor, o Espírito Santo, não mais trará paz para a humanidade. Por quê? Porque nesse momento a porta da graça já se fechou. E é por isso que a igreja está pregando no dia de hoje. Arrependa-te. Imagem alguma não vai poder te dar livramento. Arma de calibre nenhum vai poder te defender do que virá. Nenhum governante vai entrar na sua frente. Muito pelo contrário, eles estão fabricando cada vez mais fortaleza para se protegerem e selecionar até seus familiares para que estejam dentro das suas fortalezas. Eu quero dizer que as aberturas dos próximos selos bunkers não vai segurar o que Deus vai enviar para a terra. A terra será removida de um lado para outro, para que você que é inteligente e estuda a tecnologia e sabe dos acontecimentos globais, sabe das potências nucleares, em 30 minutos a terra ela pode ser destruída a 10 vezes com o que já tem de ogiva nuclear na terra, e isso não será mais revertido, porque o enriquecimento do urânio ele não pode ser revertido, além de ser explodido. Não há como neutralizar as armas já criadas, e essas armas, guiadas pela inteligência artificial, será liberada e destruirá toda a terra, que ficará debaixo dos escombros. Mas neste momento a igreja não estará mais aqui. Arrebatamento já aconteceu, e a igreja que obedeceu, aquele que ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, vai ser arrebatado e tirado para os céus. Quem roubou até hoje, pare. Quem tem sangue nas mãos, você não está condenado. Quem já traiu seu parceiro, sua parceira, você ainda não foi condenado. A condenação é perante a morte ou arrebatamento. Pós-morte segue-se o juízo. Pós-arrebatamento segue juízo também. É juízo de Deus. E a justiça dada para uns, mas não falha para todos, porque Ele está voltando. E o basta de Deus está chegando. Deus vai dar um basta nessa criminalidade que está agindo solto nos bairros. Deus vai desarmar você. Deus vai tirar esse fuzil da tua mão. Deus vai tirar essa pistola da tua cintura. Deus vai fazer perder o efeito, porque para Ele nada é impossível. E demônio não será morto por bala. A demônio não foge por arma, mas sim pelo poder da palavra de Deus. Nós estamos dizendo, nós estamos avisando, você que é olheiro da boca, você que está a olhar para o traficante, eu quero te dizer, olhe para o céu agora e pergunte a Deus, se acontecer agora, você para onde vai? Você é imortal, você é eterno, você não morrerá, você passará pelo juízo de Deus e viverá eternamente. Você tem uma eternidade te esperando. É céu ou inferno? É duro, eu sei que é duro.
Eu sei que é pesado essa palavra, mas o juízo, ele não olha a idade. Para a eternidade não tem idade, não tem tempo de vida. É inocente só até os 7 anos. Passou disso aí, é condenável já perante o juízo de Deus. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr, não tem em casa que você vai entrar. Pode até arrombar a porta do templo, pode arrombar a porta do outro templo, pode procurar o pastor, e se ficar algum pastor aqui no arrebatamento, esse também sofrerá, esse também pagará o juízo, esse também sofrerá a punição divina que virá para toda a humanidade que fica na terra. Que creu em imagem sofrerá, que creu em escultura verá, e todo olho verá, e toda boca confessará: só o Senhor é Deus. É dura esta palavra. E como eu quero pregar o milagre, como eu quero ver um paralítico aqui andar, como eu quero ver pessoas sendo renovadas, pessoas retornando à casa do Pai, já sendo cheios do Espírito Santo de Deus, eu busco, eu estudo essa palavra, mas o Espírito me impele, é por aqui, é por cá, e eu não tenho medo do homem que pode tirar a minha vida, mas eu temo a Deus que pode lançar a minha alma no inferno, e do jeito que estou, jamais Ele lançará e me deixará perecer no seu Hades. Escute, a entrada no céu é a questão de obediência. Ou você obedece para subir, ou permanece para descer. Aí eu quero ficar, não terá essa possibilidade. Não tem isso para você, não tem isso para a humanidade. Aí eu vou ficar, eu prefiro ficar aqui. Não tem essa passagem na Bíblia, não tem nenhum versículo, nenhuma palavra bíblica que garante que o homem vai ficar aqui, vai comprar, vai vender, vai ali, vai voltar. A Bíblia diz que ou é céu ou é céu Hades, e esse nome céu Hades, você bem entenderá, já entendeu, já sabe o que é, porque tem crianças aqui. Só existe 2 caminhos. Não existe uma terceira possibilidade. Você vai pagar. Como já foi falado aqui, a conta vai chegar. Para muitos, Deus vai dar um baixa. Chega, já praticou violência demais na terra. Chega, vou dar um baixa. Você não quer? É assim, é a justiça de Deus. Deus faz isso, Deus permite, Deus dá livramento. Mas usufrui de livramento, e acha que pode, acha que portando água na cintura pode. É o dono do mundo, não. A Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, Ele é o dono, Ele que ama, foi Ele que amou, foi Ele que deu o seu filho, o único filho, para morrer por você, para morrer por mim, e para que eu não perecesse, mas que eu venha ter a vida eterna. Não adianta não roubar, não adianta também não matar, não adianta também não mentir, é sim servir ao Senhor, reconhecer a Ele como seu único e suficiente Salvador. Ele vive por você, Ele vive pelo seu povo, pela sua igreja. Ele gerou essa possibilidade, Ele deu essa oportunidade para você. É hoje, seu dia é hoje. Nós não estamos aqui para fazer nenhuma distração, não queremos distrair você para nada. Nós estamos aqui para te dizer: Jesus, Ele é o caminho, Ele é o único caminho. Ele mesmo diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse, e o caminho é Ele. Prepara-te, ó terra, independente da sua posição social, você vai ter um encontro com Deus, sendo polícia, sendo autoridade ou não, pastor, pregador, cantor, todos nós vamos comparecer no cartório celestial, diante do juízo de Deus. O livro das obras, o que eu pratiquei, é determinantemente onde eu vou passar a minha eternidade. Ou seja, você é imortal, você é eterno. Não adianta se esconder, não adianta correr, não. Ele está te vendo, Ele te vê e sabe que o teu momento vai chegar, a tua hora vai chegar. E Ele está dizendo: amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. Meu amigo, hoje tu tem escolha.
vida ou morte, qual vai aceitar? Jesus Cristo te ama. Ele morreu pendurado no madeiro. Hoje é o dia em que ele se ausentou da terra. Amanhã é o dia que ele voltará. Voltou, será lembrado, foi visto por Maria, pelos seus discípulos. É a mesma coisa. Há uma ausência de milagres. Muitos estão querendo ser curados de cegueira sem querer enxergar Jesus Cristo. Muitos estão querendo levantar da cadeira de rodas sem correr ao encontro de Jesus Cristo. Muitos estão querendo levantar a muleta para correr contrário aos caminhos de Jesus Cristo. É por isso que há muito entre vós doentes. É por isso que o milagre cessou. É porque nossa geração está muito interesseira, achando que o milagre é para viver bem aqui, é para ficar e usufruir bem do milagre aqui sem adorar. Como 10 leprosos, 9 correram, só um voltou. É por isso que a porta do milagre foi cessada. Deus está requerendo desta geração adoração. Deus está requerendo do seu povo sinceridade, temor, obediência. Deus está requerendo desta geração, desta sociedade, a busca, a sinceridade. Aqueles que o busquem e o adorem em espírito e em verdade. O milagre está cessando. A porta do milagre está se fechando. Porque há poucos adoradores, há muitos interesseiros. Assim Jesus manda pregar, assim o Espírito Santo manda e me impele a pregar. Os milagres estão se acabando, porque há muitos interesseiros na terra, muitos procurando viver os seus próprios interesses, muitos procurando a bênção sobre os seus negócios, sem ofertar, sem dizimar, muitos querendo livramento sem adorar, muitos querendo receber a oração sem orar, muitos querendo ser abençoado sem buscar o abençoador. E Jesus Cristo manda dizer: estou eu fechando a porta do milagre, estou eu fechando, cessando a porta do milagre, porque esta geração vai sentir e vai sentir cada vez mais a aproximação e sentir o peso da mão de Deus, porque Ele está requerendo adoração. Ele está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entrega a sua vida a Ele, e Ele se encarregará de te levar para uma eternidade de paz como tu desejas. Hoje é dia, Mazinho.